Olá pessoal, meu nome é Raíssa e eu queria compartilhar com vocês uma parábola que eu gosto bastante. É a parábola da grande ceia. Ela se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 em diante. Mas antes de eu falar dessa parábola, eu quero falar para vocês o contexto dessa parábola. Jesus havia sido convidado por um dos fariseus para participar com ele em uma refeição na casa dele. E quando Jesus estava lá nessa refeição junto com eles, ele estava observando todo o ambiente, as pessoas que estavam à volta dele. E então Jesus conta 3 parábolas. E essa parábola da grande ceia, ela é a última parábola, né? Um dos homens que estavam ali com Jesus fala para ele bem assim: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino dos céus. E aí então Jesus pega e, como resposta, conta essa parábola que eu vou ler agora para vocês. Então assim, Jesus porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo do senhor disse: patrão, já fiz tudo que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, Jesus conta essa parábola desse homem, né, que vai fazer uma ceia e ele convida muitos convidados e todos vão de um por um dando desculpas para ele. Eu vejo aqui uma clara semelhança com o que Jesus fez e faz por nós. É tanto que essa é a resposta para uma pergunta de um homem que fala: ai, bem-aventurado o homem que participar do banquete no reino dos céus. Então, claramente está falando sobre o reino dos céus, né? Então, esse homem, ele prepara um banquete, ele convida as pessoas, mas o que acontece? Essas pessoas, elas não vão. E elas vão de uma por uma apresentando desculpas, né? Motivos, desculpas para que elas não vão naquele banquete. E quantas vezes eu e você fazemos isso com Jesus? Quantas vezes Jesus vem até nós, nos chama, nos convida a estarmos com Ele, a viver uma vida de intimidade, a viver uma vida de entrega, a estar em comunhão, porque banquete, mesa, significa comunhão, né? Eu não sei vocês, mas aqui na nossa casa a gente tem o costume de nos assentarmos para participar das refeições juntos, almoço, janta, café da manhã. E normalmente nesses momentos são os momentos que a gente mais conversa sobre o nosso dia, sobre assuntos complicados, assuntos interessantes, são momentos que a gente se abre, são momentos que a gente realmente está ali comendo, mas também conversando. Então, era um lugar que Jesus usava muito para ensinar os seus discípulos, né? Quando ele passa para os discípulos sobre a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, ele está ali participando com os discípulos de um banquete como este, né? Então, nós vemos em várias ocasiões na palavra de Deus, Jesus sentado à mesa com seus discípulos, os ensinando. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor continua a nos convidar a estarmos com Ele na mesa, a estarmos com Ele no nosso dia a dia, no nosso devocional, a nós tirarmos um tempinho para estar com Ele, a irmos um culto, mas não só isso, a nós estarmos em todo momento buscando Ele, falando com Ele, conversando com Ele, comunhão com Ele. Mas nós temos sido como esses homens, como essas pessoas foram. Nós apresentamos desculpas. Não, Senhor, hoje eu não posso, porque eu já estou corrida. Não, Senhor, agora não dá, porque eu preciso fazer tal coisa, eu preciso lavar uma louça, eu preciso arrumar uma casa, agora eu preciso ir para o trabalho, agora eu preciso estudar. Ou quando nós damos uma desculpa, nem só para aqueles que já estão aqui tentando, lutando, mas aqueles que ainda nem vieram.
Aqueles que ouvem o chamado de Jesus para vir para o reino dos céus, para vir para o lado dele, e falam: não, Senhor, eu sou jovem demais. Ou: não, Senhor, eu sou velho demais. Não, Senhor, deixa eu me casar. Depois que eu casar, eu vou para a igreja, eu vou fazer a vontade do Senhor. Não, Senhor, depois que eu tiver filhos, depois que eu comprar minha casa, depois que eu comprar meu carro. E assim a gente vai colocando desculpas e a gente não vai para a presença do Senhor, não vai para o momento de comunhão, não vem para o grande banquete do Senhor. E a gente olha, analisando esse texto, vamos analisar as 3 desculpas que nos são apresentadas aqui. O primeiro fala o quê? O primeiro fala que comprou um campo. Né? Se a gente fosse traduzir, a tradução seria: eu comprei uma casa, comprei uma fazenda, e aí eu não posso ir porque eu vou vê-la. O segundo fala: eu comprei 5 juntas de bois. Né? Vamos traduzir, seria como: eu comprei uns tratores para trabalhar na minha terra, vai me ajudar na plantação. E aí ele fala: eu não posso ir, eu vou agora testar, eu preciso ver se meu dinheiro foi bem gasto nessa máquina para me ajudar lá no campo. E ele fala: eu não vou. E o terceiro fala assim: eu me casei, eu não posso ir agora, eu casei e agora eu tô aqui cuidando da minha esposa, tô cuidando do meu esposo e depois eu vou. E todas essas coisas são coisas lícitas, não são coisas erradas, não são coisas que o Senhor abomina. O Senhor não proíbe em nenhum momento a gente de comprar um campo, de comprar uma terra, de comprar uma casa, não. O Senhor quer nos abençoar, né? O Senhor não nos proíbe de comprar coisas para nos ajudar no trabalho, né? Não nos proíbe de trabalhar, de buscar aquilo que a gente precisa para o nosso mantimento do nosso dia a dia. Pelo contrário, Ele nos incentiva a trabalhar, né? Por último, fala sobre o casamento, sobre relacionamentos, né? O Senhor tem prazer que a gente se relacione bem uns com os outros, né? A palavra de Deus fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nem só isso, aqui tá falando de um relacionamento mais íntimo, esposo, esposa, né? E o relacionamento que representa Cristo e a igreja, que o Senhor tem prazer. Então, o que há de errado com essas desculpas? É que essas coisas estão ficando acima do Senhor, estão sendo prioridades do que o Senhor sempre fala para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, às vezes não são coisas erradas que nos afastam da presença de Deus. Não é um vício, não é uma bebedeira, né? Não é prostituição. Às vezes são as coisas que não são pecados e que, por não serem pecados, a gente fala: não, tudo bem, e deixa com que tome o nosso tempo com o Senhor. Deixe com que nos tire as primícias do nosso tempo com o Senhor. Nos impedem de aceitar o convite do nosso Deus. Então, eu quero que fique gravado no seu coração nessa noite que o Senhor, Ele tem nos convidado a ir em níveis mais profundos. Ele tem nos convidado a conhecê-lo se você ainda não conhece. Ele tem prazer em nos receber. Ele abre as portas do céu para que nós entremos. Jesus pagou alto preço de vida com seu sangue, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E se hoje nós não estamos participando desse banquete maravilhoso que o Senhor tem para nós, é porque nós, como estes homens, não aceitamos o convite, né? Nós não aceitamos o convite. Todos aqueles que não entraram nesse banquete foram quem? Aqueles que não aceitaram o convite. Porque os coxos foram convidados, os aleijados, os pobres, até os de fora da cidade foram convidados, gentios como eu, não sei você, mas até os gentios que não faziam parte da antiga aliança, que não conheciam sobre o Messias, antes de Jesus vir, foram convidados a participar dessa grande ceia. Então, o que nos impede de vivermos o reino de Deus nessa terra, de vivermos a vontade do Senhor, de termos um Pai, de vivermos o amor de Cristo, é apenas eu e você negarmos o convite, né? Negarmos o convite. O Senhor fala na palavra dele que todos aqueles que crerem foram lhe dados o poder de serem tornados filhos de Deus. Então nós precisamos crer que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou e está aí para te salvar. Ele já te salvou, falta você aceitar o convite. E para me finalizar nesse momento, eu quero ler o versículo 24,
que fala assim: porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ele está falando: eu digo para vocês, olha, nenhum desses homens que eu convidei, eles vão provar. Mas por que eles não vão provar? Volto a falar: porque eles não aceitaram o convite. Porque ele fez o convite, na hora do banquete ele ainda mandou o servo buscá-los, ele tentou, ele fez a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa. Então, que essa meditação ela fique no seu coração, que você possa buscar, compreender o que tem sido a sua prioridade. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Você tem entregado a sua vida ao Senhor? Ou será que você tem feito como essas pessoas aqui? Usado de coisas que são boas, são lícitas, que o Senhor até mesmo mandou para você, mas fazendo com que elas te impeçam de estar na presença dele. Então, que essa palavra, ela sirva para que eu e você possamos ficar mais vigilantes e nos aproximarmos daquele que nos ama tanto. Amém?